Markel. Ai, Markel e Van der Degel. Vandergel. Guerras, tens guerras? Tenho. E não é pouco. Mostra as guerras. Estou aqui no lombo. Flap, 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 flap. Flap, flap fazem as barbatanas. As guerras acho que não fazem barulho. Esta versão tão bonita. Então vamos ouvir. Fiquei só calado e vamos só ouvir. Chanson. Muito bonito. Pois é, neste dia estávamos em 1891. Parece que foi ontem. Por acaso, é verdade. Gostei muito desse ano também. 1891 foi incrível. Imagina, estas só Sim. Carvão por todo lado. 20, Doenças que já não, Sim. que já nem há. Aquelas que Bom. segavam. Sim, Que pá, saudades. bons Que ia ao tempos. cabelo, às mechas. Foram bons tempos mesmo. Por acaso foram, adorei. Às vezes estava a comer e comia os meus próprios dentes. Ai, pá, era tão bom. Era tão bom. Saudades. Comer dentes com pão, Pá. pão com dentes. Não, é que a pessoa pode meter lá dentro planta, tudo. Mas um bom dente dentro de uma carcaça. Não há nada que pague. Era mesmo, É mesmo, verdade. é incrível. Vamos lá. E agora ainda por cima Estou a ficar mal disposta. está a ficar tudo cada vez melhor. Que nojo. Não só estávamos em 1891, como este senhor morreu em Paris. Paris 1891. Assim, não vejo É, nada. não Quem vejo és tu? nada. Ah, era a minha mãe. Gono Rei, a flash na rua, Gono Rei. Deixa-me o mar. Entra aqui, Gono Rei está aqui. Naquelas neons. Sim, sim, Gunu Reyes. Reyes. Gunu Reyes. Gonorrete. Era em França. Era em França. Estive até às 7 da manhã no Gunu Rete. Corta aí, corta. Bom, vamos lá continuar. Quem era? O criador da própria da cidade, o Barão de Haussmann. Vamos saber quem foi. Georges Eugène Haussmann. Ou Haussmann. Ele nasceu em 1809, também em Paris, curiosamente, numa família de origem alemã, daí este apelido, Haussmann. Daí aquela Haussmann. tatuagem com Sim, uma sim, sim. suástica nas costas. Ups. O teu homem morreu em 1891. Já lá com vai. esses números. Paris é uma cidade muito antiga, bastante antiga. Não tão antiga como Lisboa, por exemplo, falando aqui de Portugal. Lisboa é das cidades mais antigas do mundo. E da Europa, seguramente, não é? Faz sentido. Ora, Paris, nós sabemos que existe como cidade já, não é como ocupação humana, muitos milhares de anos, mas ela existia já como cidade no ano 250 a.C. Viviam lá uma tribo de celtas, gauleses, não é? Chamados os parísios. Instalaram-se nas margens do Sena e, portanto, para ser considerada uma cidade é porque já temos vestígios de fortificações, de igrejas, Muito sentido. centros comerciais. Claro. Não, mas já tinham pontes, portanto já era uma cidade. O que Sim, acho que sim. é um conceito que nós é que inventamos, se é ou não é uma cidade, não é? E também cunhavam sua própria moeda, portanto já era ali uma coisa. Região, uma ideia, um sítio. Tal e qual. Depois esta região vai ser conquistada pelos romanos, quem acompanha o Asterix sabe bem disso, e vai-se passar a chamar Lutécia, era o nome latino, romano, latino, da cidade, não é? Lutetia ou Lutécia. E depois vai crescer durante esta ocupação romana, e depois, uns séculos depois, vai ser conquistada por outro povo, os chamados bárbaros, depois da queda do Império Romano. Estamos mais ou menos anos 500, já da nossa era, pelos francos, este povo que invade esta zona, e este Império Franco, que é, os francos não são só franceses, são os alemães também, não é? Este povo vai pôr ali naquela cidade a sua capital e vai apagar a memória lutécia, a memória romana, e vai voltar a ir buscar o nome celta, e é por isso daí aos Paris. parísios, e é daí que vem o nome da cidade. O IMI subiu um De Paris. bocadinho nessa altura. É por isso Aquilo que depois as personagens do foi- Asterix sim, são sim, sempre sim. a Lutécia comprar roupa. Pois é, vão aos tecidos. Mas é engraçado, não é? Depois, ao longo de toda a Idade Média, ela vai ser sempre, ou quase sempre, não só a cidade maior, como a cidade mais importante da Europa, da história da Europa. O nosso Jorge nasceu no coração do reinado do imperador Napoleão, do primeiro Napoleão, daquele grande Napoleão, Aquele e ele, grande. no plano de engrandecer França, porque era a ideia de França é a maior do mundo, claro, ele precisou de repaginar ali a sua cidade, Paris, constrói alguns monumentos e estátuas para encher o olho, e a cidade tornou-se, já na altura do Napoleão, que estamos no princípio do século XIX, não é? A capital do bom gosto, do chique, se quiserem, vem um bocadinho desta fase, também da arte, etc. Mas havia ainda muito por fazer, não era? Não era novidade nenhuma que
tinha chegado ao século XIX uma cidade completamente medieval. Completamente medieval. Não há razão para não ser, não é? Ou tens uma desgraça natural, como Lisboa teve o seu terremoto, ou um incêndio em Londres, e aí tens que refundar a cidade, ainda que Londres já tenha muita coisa medieval. Mas Paris era ruas pequenas, aos S's, tudo assim muito como eram as cidades medievais. Isto trazia imensos problemas de higiene, primeiro, de saneamento, de condições de vida, tal e qual, de saúde, depois morria muitas. Tu tens esses bairros, há um surto de cólera ou o que seja, morre 1000 pessoas, não é? Porque aquilo, claro, é tudo uma porcaria. E depois da qualidade de vida e da habitação, casas velhas, casas tudo, muita umidade, aquilo entra por os ossos adentro, e depois baixas médicas, portanto, aquilo até mesmo em termos económicos acaba por se. Claro. Não, mas era um nojo. Já Voltaire já escreveu a dizer isto. É uma porcaria de uma cidade. Pocilga, Mas claro. mesmo, estas, sobretudo, mega cidades que sem boas infraestruturas, imaginem o que é, não é? Cidades onde vive milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas com infraestruturas medievais. Claro. Não é? Ruas de fezes. Nós vivemos nas cidades que têm centros antigos. Nós, hoje em dia, por exemplo, não há transportes nem carros nos centros antigos das cidades. Não é? Alfama, por exemplo, a falar de Lisboa. Nem é possível, no nem Porto, é compatível. Claro, são ruas que nem sequer passam. Nem uma carro. carroça passava na altura. Tal e qual, é mesmo. E depois, claro, esta é a época da construção das narrativas, do orgulho nacionalista. Era preciso também, se a França era o maior país do mundo, ter uma capital que enchesse o olho, não podia ser aquele pardieiro. O Napoleão vai para o Galheiro, não é? Voltam os reis durante algum tempo e depois volta à República, e já sabemos que era eleito como primeiro presidente da República o sobrinho do Napoleão. Falámos daqui ainda hoje, na segunda-feira, sim. O Napoleão III. Pronto, tantas voltas para serem do mesmo sítio. E já sabemos também, quem quiser ouça o episódio do Napoleão III, ele cansou-se das eleições, daquilo que tem que ser eleito, e vai ser, durante 20 anos, imperador. E vai ser um período de grande prosperidade económica, mas o seu grande legado ao mundo, porque Paris é uma cidade do mundo, mas não é apenas a capital de França, é de certa maneira, e é uma das capitais do mundo, se quisermos, a parte de Nova Iorque, Beijing, porque também não fugimos assim do eurocentrismo, a Nova Delhi, portanto, Paris é uma cidade histórica para a humanidade. Claro. Portanto, o Barão apanha a pessoa certa, o clima perfeito. Ele chegava lá. Encontraram-se os dois perfeitos. Sim. Doutor Napoleão III, mas isto vai custar um bocadinho caro, não sei o quê. Eu pago, tal e qual. Devo dizer que foi uma junção de duas pessoas megalómanas nesse sentido. Só O Barão pode ser, Haussmann, não é de o alguma Barão forma. Haussmann, sim, era um homem megalómano, feito difícil. Ele tinha o Barão Haussmann não é arquiteto, não é engenheiro, não é nada dessas coisas. Era um político que tinha sido presidente da Câmara, eles chamavam-lhe prefeito de várias cidadezinhas. O Napoleão disse assim: temos que refazer Paris. É toda baixo. Era assim. Isso é a voz. Sim. Quem é esse gajo? Haussmann. Traz esse Doutor Onde é que Barão se você aqui, vê? Doutor Barão. Então, ele era um tipo. Quem faz a entrevista de emprego, se quiserem chamar um assessor do Napoleão III, o Napoleão não ia andar a fazer Claro. você. Bom, e então este tipo diz: ele impressionou-me logo, e ele diz: não o escolhi pelas suas qualidades, mas pelos defeitos de caráter. Isso é incrível. Porque ele disse: teve 2 horas a falar só dele. Diz assim: eu sou incrível, fiz isto em Bercy, onde ele tinha sido, ou em Marseille, não sei dizer as cidades. Sou a melhor pessoa para fazer isto, porque toda a gente é burra, menos eu. E o tipo que estava a entrevistá-lo diz assim: era exatamente isso. Perfeito, é isto que queremos. Ele disse É assim, este crápula que eu quero. tal e qual. Ele Claro. diz assim: a entrevista podia ter levado 15 horas, porque o assunto era o assunto favorito dele, nomeadamente o próprio. Ele próprio. E bom, mas vai-se juntar a fome com a vontade de comer, e pronto, e vão, de facto, este funcionário público vai tomar conta com poderes ilimitados, para além do dinheiro ilimitado, que depois de rapagens enormes, porque este tipo vai refazer a cidade verdadeiramente, tudo com os desejos, mais ou menos. O Napoleão III dizia: era giro que a cidade fosse assim, tudo muito vago, e o Haussmann tinha na cabeça um plano muito concreto e original para a sua cidade. Ele manda abaixo tudo o que era Isso é medieval. incrível. Arrasa Paris, praticamente tudo. Tudo o que vocês se lembrem, deixou os monumentos mais importantes e antigos, claro, não é? Mas tudo para o lixo, tudo arrasado. Doutor, mas aquilo tem 4 a viajar, mas eu quero uma com 8. Não, mandou mesmo tudo abaixo. Os casebres, as ruas pequenas, tudo. Para fazer uma cidade que fosse direita, dos grandes boulevards, uma invenção dele, não é? Quem conhece Paris sabe, são as avenidas grandes, rasgadas, muito grandes mesmo, e
a linha reta. Ele era incapaz de desviar, vamos fazer aqui uma curva, e chegou a deitar abaixo monumentos importantes pela para sua conseguir- insistência do não, o Boulevard São Michel passa para aqui. Sempre. Certíssimo. Isto tinha também, há quem diga, ele negava uma importância. Paris sempre foi a cidade das revoluções, não é? Era lá que se fazia as revoluções todas. E É mais fácil fazer revoluções em linha reta. pelo contrário, era fácil. Não, mas é mesmo verdade. Militarmente não conseguias barricar uma Claro, avenida faz gigantesca sentido, faz sentido. e havia muitos bairros que eram o foco das revoluções, que se barricavam eles próprios e que serviam de resistência. Era bom para a manifestação, vá. Descer A à manifestação avenida. ajuda. Enquanto eles vão a fingir que Ou seja, estão a ter revolução, não é? Ter Porque faz controle sentido. sobre massas humanas, não é? Ele dizia que não, mas é Tancar. possível que sim. E depois o que é que ele... Militarmente é uma grande estratégia. Sim. Uau. Bem, e depois os prédios tinham que ser todos da mesma altura, todos da mesma cor, tudo o que nós conhecemos de Paris. Aquele cremezinho, não é, de Sim, Paris, tudo da mesma altura. Criou duas grandes, aquilo dos pontos cardeais, as estações de comboio, e os boulevards ligavam umas às outras. O Paris já tinha uma boa rede de transportes públicos, claro, não era o metro, não é? Não existia. Eu já ia dizer um metro incrível. Não, mas quer dizer, faltava algum tempo ainda para nascer Não, o mas- metro. mas tinha bons comboios comboios. havia, sim. Muito, sim. Claro. Ele reconstruiu as gares, tudo o que lá está, do Gare do Nord, de Lyon, tudo isso que lá está foi desta altura. E depois, mesmo a própria imagem, o que é que ele faz? Abre praças gigantescas à volta, parecia uma evidência, mas que não existia nas cidades medievais. Praças gigantescas à volta dos monumentos, da Notre-Dame, por exemplo, com esta ideia de deixar que a monumentalidade seja visível, não é? Claro. Portanto, o que é que fez mais? E depois os parques. A cidade aumenta para o dobro, havia só 12 arrondissements ou bairros, ou seja, e tudo o resto à volta eram aldeias que tinham muita resistência de fazer parte de Paris por causa da sua própria até autonomia governamental. E eles expropriaram, se quiserem, portanto, tudo o que era à volta passa a ser Paris também, e crescem mais 8 arrondissements para os 20 que hoje a cidade de Paris tem. E isto permitiu aumentar a cidade para o dobro do tamanho. É de grande visão. Uma isso visão. Sim, é de uma vez inacreditável. só. Inacreditável mesmo. E depois os grandes parques. O Napoleão III tinha estado em Londres, onde já existia o Hyde Park. Esta novidade de haver um sítio para a classe média que estava também a nascer, em boa verdade, passear, esta ideia de tempo livre, que era também uma ideia que tudo isto se prende com a Revolução Industrial, não é? Com o trabalho, com a modernidade da própria vida. E então ele constrói também nos pontos cardeais 4 gigantescos parques, que lá estão em Paris, toda a gente conhece Paris, sabe quem são estes 4 grandes parques, e depois nunca nenhum parisiense estava a mais de, já não sei se era 10 minutos, diziam eles, a pé de um parque. E de facto, para além dos grandes 4 parques norte, sul, leste, oeste, Paris está salpicada de parques em cada bairro. E depois a joia da coroa, a monumental Ópera de Paris, a Ópera Garnier, que é o nome conhecida Ópera Garnier porque é o nome do arquiteto, que era o maior teatro do mundo na altura. Também volto a dizer, quem conhece Paris já conhece a monumentalidade daquela ópera. Era tipo, isto é o símbolo da Paris absolutamente renovada. Eu acho que é um plano único no mundo, tudo vindo da cabeça deste Haussmann, pelo menos nesta escala de refazer uma capital assim. Teve réplicas por todo o mundo. Há dedo do Haussmann do Rio de Janeiro a Bruxelas, de Buenos Aires a Moscou e também em Portugal. O Haussmann era muito apreciado e devemos-lhe rasgar-se a Avenida da Liberdade, que é 1879, que fazem a Avenida da Liberdade, muito inspirada nos boulevards, claro, não é? Claro. E depois todo o espaço que ligava a Avenida da Liberdade ao Campo Grande, as avenidas novas em Lisboa, é inspirada também, as avenidas grandes, não é? Rasgadas, e até os prédios. Hoje em dia, por exemplo, na Avenida da República já existem muito poucos originais, mas muito o que havia ali numa estética de Haussmann, claro, uma monumentalidade que Lisboa nunca teve e que Paris tem, talvez. Por cá. Talvez seja a cidade, sim, vou arriscar dizer que é a cidade mais monumental da Europa, não é? Sim. Em termos de estes prédios inacreditáveis, com os apartamentos ótimos lá por dentro. Aconselho a arranjarem alguém, nem que seja por uma noite, para verem esses apartamentos lá por dentro. Quanto ao Haussmann, os seus planos nem sempre foram pacíficos, pelo contrário, imaginem uma cidade, por mais boa ideia que tu percebesses que era, e bom, isto vai ser ótimo, uma cidade que está há 20 anos em obras, não é? Os parisienses odiavam o Haussmann de morte, não é? Queriam mesmo que ele morresse. Uma geração perdida. Sim, percebiam, tipo, isto é ótimo, vai ser bonito. Mas, tipo, já chega, depois as derrapagens, depois ele cada vez era mais impopular, ainda para mais um homem com muito mau feitio, não é? E acabou, em 1870, o Napoleão III é
deposto e vai para o exílio, e o Haussmann cai com ele. Ele dizia uma coisa muito engraçada, que era: os parisienses gostam de ver tudo sempre no mesmo sítio todos os dias e não gostam de ver a mesma pessoa no mesmo sítio. Gostam de ver, o sítio é o mesmo, a pessoa não pode ser a mesma. E ele disse: eu fiz o contrário disto, era sempre o mesmo e o sítio mudava todos os dias, e portanto quiseram correr comigo. Alguns planos deles foram para a gaveta, depois foram milhões e milhões e milhões e milhões, mas nos anos 20, já de 1920, pegam e completam o que faltava para fazer a ideia do Haussmann. Há críticos, claro, para já destruiu a cidade toda medieval, devia ter deixado uma coisinha ou outra, alguém lhe ataca um bocadinho o gosto, e a verdade é que depois dele morrer, os prédios deixaram de ser tão simples e já puderam pôr as cúpulas, que também são famosas em Paris, que ele não deixava nada disso, não é? E enfrentar cada prédio ser diferente um bocadinho do outro. Paris, hoje é a cidade mais famosa do mundo, isto é também, é exagero mesmo, mas eu acho que não é? E apesar dos seus mais de 2000 anos de história, a imagem que nos vem à cabeça, com uma ou outra alteração, é a cidade toda imaginada pela sua cabeça. O barão de Haussmann morreu faz hoje 132 anos.